Amém, queridos? Paz do Senhor Jesus. Quantos está aqui na igreja nessa noite? Quantos não está aqui? Eu convido você a estar aqui nessa noite, amém? Eu convido você a esquecer, só por esse instante, só por esse momento, o mundo lá fora, e ficar aqui, amém? Aleluias. Deus tem algo especial para a minha vida e para a sua vida. Aproveita que você está em pé, diga para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: Deus tem promessa na sua vida. Aleluias! Deus tem promessa na sua vida, meus queridos. Aleluias! Vocês podem se sentar. Quero pedir para o Ricardo colocar lá para nós Gálatas 5, amém? Gálatas 5, versículo 1, aleluias. Olha para o seu irmão aí, meu querido, olha para ele, 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 aleluias. Dá um sorriso para ele, diz para ele: Jesus te ama, e eu também. Essa é velha, né, irmãos? Essa é velha. Jesus te ama e eu também. Aleluias. Mas é nesse amor maravilhoso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Gálatas 5. Queridos, esse foi o tema do Congresso de Jovens. Quantos estavam aqui? Foi uma bênção, não foi? Foi uma bênção o Congresso de Jovens. E cada ministração que foi ministrada, que bênção. Pastor ministrou, que tremendo. Aleluias. Pastor Elinho lá de Telêmaco Borba ministrou sobre liberdade também. E que tremendo foi. Mas a ministração do pastor marcou a minha vida naquele dia. E essa palavra não saiu do meu coração. Amém? Vamos ler junto? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aleluia, forte, né? Forte. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ainda ele reforça embaixo, dizendo assim: não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém, irmãos? E o pastor contou aqui algumas ilustrações, né, pastor? O pastor contou aqui que na época dos escravos, quando foi aprovada a lei, né, pastor? Que foi libertos os escravos. E que tinha muitos escravos que foram libertos naquela época, que eles não tinham para onde ir. Não sabiam o que fazer com a sua liberdade. Não é assim, não é isso, pastor? Então, a lei foi decretada para que todos os escravos fossem libertos, mas muitos não sabiam para onde ir, não tinham para onde ir, não tinha um rumo, não tinha um norte. E o pastor falou que muitos deles, não tendo para onde ir, sem um rumo para dar para a sua vida, acabaram voltando para os seus senhores. Acabaram voltando para escravidão. Uma vez liberto, agora sem ter um norte, sem saber o que fazer com a liberdade, eles acabaram voltando para os seus senhores e voltando para a escravidão. Isso é tremendo, queridos. E ele contou também de uma ilustração de um passarinho, né, pastor? Que tinha um passarinho preso em uma gaiola, e o seu dono maltratava aquele passarinho, desprezava aquele passarinho, e tinha até planos de matar aquele passarinho. E um homem vendo tudo aquilo, foi assim, pastor? E um homem vendo tudo aquilo, chegou naquele menino
e falou para ele: eu quero comprar esse passarinho. E aquele menino falou: mas esse passarinho não serve para nada, nem canta, não serve, só come, bebe e fica aí preso, não serve para nada. Mas apesar de ele não servir para nada, eu não vou vender ele. É assim, pastor? Eu não vou vender ele. E aquele homem então falou: não, mas eu quero comprar, bota o preço nesse passarinho. E ele falou: não, eu não quero vender. Até que aquele homem ofereceu uma quantia muito alta, em que aquele menino nem imaginava. Não é assim, pastor? Aquele homem pagou um preço muito alto por aquele passarinho. Pegou aquela gaiola, abriu a porta daquela gaiola e soltou aquele passarinho. Não é assim, pastor? E o tema dessa noite, queridos, se eu fosse colocar um tema, eu até coloquei um tema. O tema da mensagem nessa noite seria assim, ó: libertos para conquistar. Amém? Libertos para conquistar. Uma vez libertos, agora temos que conquistar. Isso aconteceu, meus queridos, com o pessoal lá do Egito. Eu acho que todos conhecem a história, que o povo de Israel estava cativo, sendo escravo no Egito. Eu não vou me ater aqui, porque é uma história longa. Mas quem se lembra da parábola, dos sonhos das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas? Foi nesse tempo, no tempo de José, que o povo foi para o Egito, porque José se tornou governador do Egito, né? Todos conhecem a história, que ele foi vendido como escravo, foi para trabalhar na casa de Potifar e enfim se tornou governador do Egito. E teve 7 anos de muita escassez. E os familiares de José e o povo de Israel foram para o Egito para não morrer de fome nesses 7 anos. Então foram se passando os tempos, né? Foi morrendo o faraó, José morreu. E o faraó que tinha tornado José governador do Egito morreu também. E foi assim sucessivamente, até que entrou um faraó lá e escravidou o povo do Egito que estava ali. Escravizou, colocando um jugo muito pesado sobre eles. Eles eram obrigados a trabalhar sem salário. Eles eram obrigados a fazer tudo aquilo que o faraó impunhava sobre eles. E Deus vendo aquela situação, queridos, Deus vendo que o povo de Israel estava escravo naquela terra, Deus levantou um homem chamado Moisés, todos conhecem, para libertar aquele povo. E então assim aconteceu, Moisés libertou o povo, não libertou, pastora? Colocou o povo para marchar. E Deus então prometeu a Moisés para libertar o povo e fez outra promessa para aquele povo, que ia caminhar eles até uma terra que manava leite e mel. Eles tinham agora, além de ser libertos do jugo de Faraó, além de sair da escravidão, eles têm uma promessa sobre a vida deles. Uma promessa de herdar uma terra que mana leite e mel. Amém, queridos? E eles começaram a marchar. E quando eles chegaram nessa terra, eu vou resumir aqui para vocês, que essa história, ela é muito longa. E quando eles chegaram nessa terra, então, eles encararam ali vários desafios. E já no caminho dessa terra, eles começaram a reclamar. Porque eles caminhavam no deserto, e no deserto tinha sol, mas durante o dia Deus ia como uma nuvem em cima deles. E no deserto, à noite, era muito frio. Então Deus colocava sobre eles uma coluna de fogo para que pudessem ser aquecidos durante a noite.
E na caminhada eles começaram a reclamar. Muitos deles não herdaram a terra prometida porque começaram a murmurar. Eles falavam: não, mas lá no Egito nós tínhamos carne. Lá no Egito nós tínhamos fartura, nós tínhamos água. Lá no Egito nós tínhamos isso. Lá no Egito nós tínhamos aquilo. Então Deus mandava para eles. Deus mandava um maná para eles se alimentar no deserto. Deus mandava codornizes. Você já viu codorna no deserto? Deus mandava codornizes no deserto, para que eles pudessem se alimentar. E agora chegaram então a tão sonhada terra prometida. Só que eles tinham que conquistar essa terra prometida. E a palavra de Deus nos diz que a terra era riquíssima. A terra manava leite e mel, de cacho de uvas, que precisava 2 homens carregar. Uma terra prometida, só que era a terra de gigantes. Terras de cidades como Jericó, que tinham muralhas impenetráveis. Mas Deus estava com eles. E os espias, né, pastor? Só Josué e Caleb falaram coisas boas. Mandaram os espias de cada tribo para sondar a terra. E quando vieram, a maioria deles falou: não, você está doido aí. Lá tem gigantes, lá tem cananeus, lá tem gigantes muito grandes, lá tem cidades fortificadas. Aquele povo lá é muito violento. E das 12 tribos, somente 2, Josué e Caleb, falam: não, lá tem gigantes? Tem. Lá tem cidades fortificadas? Tem. Mas lá também tem a nossa promessa. Lá tem uma terra que mana leite e mel. Irmão Daniel, mas aonde você quer chegar com essa palavra? Aleluias! Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E como aqueles escravos não sabiam o que fazer, com a liberdade deles voltaram a ser escravos de novo. Como aquele passarinho na gaiola que foi pago um alto preço por ele e foi liberto. Aquele homem que pagou aquele dinheirão simplesmente abriu aquela porta da gaiola, aquele passarinho saiu. Mas o que você tem para nós? O que Deus tem para nós essa noite? O que eu quero trazer para você, queridos, que foi pago um preço muito alto por mim e por você. Foi pago um preço que nós não podemos nem imaginar como foi cantado aqui. Nós nem nunca vamos saber a dimensão do preço que foi pago pela minha e pela sua vida. Para que o quê? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, livres. Amém? Libertos, sarados, curados, para conquistar. Sarados, curados para lutar. Aleluias! E nós temos direito, porque Jesus morreu na cruz e nos deixou uma promessa. E nós temos direito, porque nós somos filhos. Nós somos libertos. Amém, queridos? Tem uma frase que diz que aqueles que não lutam pelos seus direitos não são dignos deles. E é verdade. E é verdade. Nós temos que lutar pelas nossas conquistas. Nós temos que lutar para nós atingirmos tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz do Calvário por nós. Amém? Nós temos que lutar pelas nossas promessas. Você sabe por quê, meu querido? Aleluias. Porque nós temos que dar o nosso melhor. Não é verdade, pastora? Muitas vezes nós temos que dar o nosso melhor. E o nosso melhor, querido, é o meu melhor, é o seu melhor. Não é uma competição de quem faz mais. Não. Dar o melhor é fazer aquilo que as nossas forças podem fazer. Eu começo a pensar naquela
parábola, dos talentos, pastora. Aquela parábola dos talentos, Jesus confiou, o Senhor confiou a um 5 talentos, e a outro confiou a 2, e a outro 1. Mas eu quero me ater naquele que ele confiou 2 talentos. Não naquele que ele confiou 5, que multiplicou, pá, que estourou, né? Porque aquele homem era um negociador nato. Era um cara que fez multiplicar os talentos dele, dobrou. Mas eu quero me ater naquele que ele confiou 2 talentos. Mateus 25. Aleluia. Mateus 25. Olha lá, queridos. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Mateus 25, 14. Ou melhor, 25, 22 diz assim, ó. Somente e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregastes a mim 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse o Senhor: bem está, bom servo, bom e fiel servo, sobre o pouco te foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Aquele que lhe confiou 2 talentos, querido, ele não fez mais do que aquilo que foi confiado 5 talentos, que dobrou os seus talentos, mas ele fez o seu melhor. Ele fez o seu melhor. Servo bom e fiel, entra para a alegria, entra para o gozo do seu Senhor. Aleluias. Fazer o nosso melhor é fazer aquilo que nós podemos com as nossas forças. Não aquilo que o irmão faz, não é uma competição, não é de quem faz mais, não, mas é fazer aquilo que nós podemos fazer com as nossas forças, com as nossas limitações, não é, pastora? Com as nossas limitações. Agora eu vou falar para você um pouquinho daquele que recebeu 1 talento. Aquele que recebeu 1 talento, ele simplesmente enterrou o talento dele. Você sabe por quê? Porque ele sabia que um dia aquele senhor vinha cobrar aquele talento. E ele, com medo, então, enterrou o seu talento. Eu vou simplificar para você. Aquele homem que tinha 1 talento, ele ficou como aquele pássaro que foi pago um grande preço pela sua liberdade, mas ele preferiu ficar dentro daquela gaiola. Dentro daquela gaiola, você sabe por quê? Muitas vezes enterrar o talento é cômodo, irmãos. Eu sou mais pequenininho, eu não consigo nada, eu não conquisto nada, eu não vou fazer nada. Muitas vezes, pastor, enterrar o talento é a coisa mais fácil para se fazer. Muitas vezes, contemplar o alto preço que Jesus pagou na cruz por mim e para a sua vida, é mais fácil contemplar de dentro da gaiola. Como aqueles escravos que não tinham o que fazer com a sua liberdade, voltaram a ser escravos de novo. Porque muitas vezes compromissos, querido, não é para cada um. Eu não quero compromisso. Por que eu vou ter compromisso na igreja? Eles fazem a obra, né, pastor? Tem o pastor Júnior, tem o pastor Aldanei, tem o Alexandre. Eles fazem a obra. Para que eu vou ter compromisso? Muitas vezes encarar o mundo, queridos, e conquistar aquilo que Jesus prometeu para mim e para a sua vida, é difícil. É difícil. É difícil. Sabe, pastora, eu até entendo o medo daquele homem. Estou puxando sardinha para ele, não. Daquele homem que sabe, aquele homem que enterrou o talento. Eu até entendo.
não queria compromisso com nada, não queria trabalhar, não queria conquistar. O dia que ele vir, o talento dele está enterrado, eu vou lá e desenterro e pago. E quantas pessoas estão vivendo hoje, queridos, hoje, como aquele passarinho na gaiola que teve a porta aberta, mas preferiu ficar lá dentro. Como aqueles escravos que, ao invés de conquistar, ao invés de encarar o mundo, ao invés de conquistar o lugar no mundo, voltaram para os seus senhores a ser escravos. Como aquele homem que ganhou aquele 1 talento, resolveu enterrar e ficar de boa, coçando a barriga. Como aquele povo que saiu do Egito, estava caminhando para herdar uma terra que manava leite e mel, mas resolveram murmurar, reclamar, porque lá no Egito estava bom. Sabe, queridos, vivemos uma época que tem muitas pessoas que foram libertas. Deixa o versículo lá para nós. Que foram libertas, que foi pago um preço muito caro pela vida delas, mas continuam dentro da gaiola. Vivemos uma época que pessoas até entendem que Jesus pagou um preço muito alto, mas ainda continua escravo de Satanás. É pesado, né? É difícil, é forte, mas é a realidade que vivemos. Jesus não morreu naquela cruz para nós ficarmos dentro de uma gaiola. Jesus não morreu naquela cruz para você ficar dentro de uma gaiola. Queridos, você foi liberto para conquistar um lugar nessa terra, para comer o melhor dessa terra, para conquistar uma família abençoada, para conquistar um lugar na sociedade, para ser visto como alguém que foi liberto e conquistou. Quantos homens negros se formaram engenheiros, doutores, conquistaram seu lugar no mundo, e são reconhecidas até nos dias de hoje, porque souberam o que fazer com a sua liberdade. E quantas pessoas hoje, aleluias, receberam a liberdade, mas não sabem o que fazer com ela. Eu sou um coitadinho, eu sou fraquinho. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Tem misericórdia. Misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é o fato de nós não sermos consumidos, mas quando ela se renova nas nossas vidas, a cada manhã, ela nos dá um fôlego para levantar e lutar. Aleluias. Eu não conheço a sua vida, mas quem sabe nessa noite eu estou falando com pessoas que têm grandes projetos, grandes planos, sonhos, mas têm medo de sair da gaiola. Tem uma grande promessa na sua vida de conquistar, mas tem medo de prestar conta, de dar errado, mas tem medo de assumir a liberdade que Cristo nos libertou. Eu quero dizer para você nesta noite, queridos, que quando Jesus, lá em Mateus 27, a palavra de Deus diz que quando Jesus suspirou e entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e houve um terremoto tão grande, tão poderoso, que a palavra de Deus diz que alguns dos santos que estavam sepulcrados ali, enterrados ali, que no tremor de terra, os sepulcros deles se abriu e eles ressuscitaram e foram vistos na cidade. Agora Jesus não ressuscitou para aqueles que tinham sido mortos, Ele ressuscitou para mim e para você. Se até os mortos ressuscitaram, aleluias, quando Jesus
suspirou naquela cruz do Calvário. Imagine só o que Ele pode fazer pela minha e pela sua vida. Aleluias! Aleluias! No reino de Deus não tem lugar para coitadinhos, queridos. Coitadinhos é aqueles que as trevas se aproveitam. Quando você fala que você não pode, as trevas te cercam, te colocam para baixo. Quantos aqui assistem Discovery, né? Discovery Channel, em aquelas matilhas, né, pastores, de predadores, e os leões, as leoas, elas não chegam assim e atacam o mais veloz, aqueles que estão ali correndo, não, eles procuram aqueles debilitados, sabe aqueles debilitados? Aqueles que por um motivo ou outro se machucaram, aqueles que se encontram doentes, aqueles fracos, são esses que os predadores procuram. E nas nossas vidas não é diferente. É ou não é, pastor? Eu sei que muitas vezes nós só ouvimos palavras de bênção, palavras que, né? Nós vivemos num tempo de evangelho tão assim, tão liberal, tanta liberdade, que para muitas pessoas o diabo deixou até de existir, né, pastor? O diabo nem existe mais. O capeta nem está mais aí. O inferno nem existe mais, tão light que é o nosso evangelho de hoje em dia. Mas o inferno, ele é real. E Satanás e seus anjos atuam como predadores. E eles caem em cima daqueles que estão fracos. Tem uma ilustração. Eu não sei se foi um caso verídico ou não, mas tem uma ilustração que tinha um irmãozinho na igreja que ele não dava um glória a Deus, ele era o mais coitadinho, tudo ele não podia fazer, ele era o mais fraquinho, ele era aquele que fala, deixa eu quietinho, né? Deixa eu quietinho no último banco, não estou nem aí, né? Os outros que fazem, eu sou o mais coitadinho, eu não sei fazer nada. E um dia, queridos, manifestou um demônio lá na frente, um capeta, e isso é real, não fiquem com medo, que isso existe. Tão certo como existe os céus e a terra, existe o inferno e seus anjos. Um dia manifestou um diabo lá na frente, e os obreiros foram em cima, e é aquela luta, sai em nome de Jesus, sai, e o capeta não saía, porque ele não era qualquer capetinha reba, ele era do mais alto escalão, porque hierarquia, né? Tem aquele que se só falar em nome de Jesus, nem interessa se os caras têm pecado ou não, ele bate em retirada, mas tem aqueles que só com jejum e oração, para ele sair, e não sai, aí o capeta deu um grito lá, eu vou sair, mas eu vou pegar o mais fraquinho dessa igreja. Você sabe o que aconteceu? Aquele irmão deu um grito, um pulo lá atrás, e disse, glória a Deus, aleluias, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, porque eu sou mais do que vencedor, aleluias, aleluias. É nessas horas que o fraquinho, ele se desperta, mas é real o que eu estou te falando. Não se deixe abater pelas suas lutas, não se deixe abater pelas suas dificuldades. Deus tem promessas para você, Jesus tem promessas para você, Jesus tem promessas para a tua casa, Jesus tem conquistas para você, aleluias. Não se deixe abater, tome posse daquilo que Deus tem para você. Jesus não vai honrar se você fazer mais do que os outros, não, Deus não olha dessa forma, mas Deus vai te honrar a partir de que você fazer o seu melhor. Deus honrou aquele homem que ele confiou 2 talentos, da mesma forma que ele honrou aquele homem que confiou 5 talentos. Deus conta com o meu melhor, Deus conta com o seu melhor, aleluias. Sai da gaiola, meus queridos, aleluias, desenterra o teu talento e começa a encarar o mundo aí fora. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou,
Aleluia. Não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando Jesus ressuscitou, no terceiro dia, ele desceu lá no inferno e tomou as chaves da mão do diabo e falou: sobre os meus filhos você não tem mais poder, agora eles são libertos. Aleluias. Você é liberto, aleluias, para conquistar. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé. Aleluia, Jesus. Sabe, queridos, aleluias, a minha mãe, ela foi uma verdadeira guerreira. Eu sempre falo, eu sempre cito, ela já morreu faz quase 16 anos que a minha mãe morreu, mas ela foi uma verdadeira guerreira. Ela peleou pelo lar, pela família dela, aos extremos, viveu uma vida de cão, aleluias, até que Jesus entrou na vida do meu pai. E quando Jesus entrou na vida do meu pai, ela viveu os últimos 10 anos da vida dela, foi os 10 anos mais felizes da vida dela. E na lápide dela nós escrevemos assim, ó: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Lutar, meus queridos, aleluias. Nós vivemos debaixo da misericórdia de Deus, mas a cada manhã Ele renova nossas vidas, renova as nossas forças, para nos levantarmos e lutarmos, e conquistarmos tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Você é mais do que vencedor. Aleluias. Você é mais do que vencedor. Quantos creem? A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e Jesus nos fortalece. Aqueles escravos que, quando foram libertos, voltaram para a casa de seus senhores, porque não tinham norte, voltaram a ser escravos. Eles voltaram porque eles não sabiam o que fazer com a sua liberdade, mas Jesus nos prometeu um Consolador, aquele que iria nos guiar, aquele que iria nos nortear. Ele nos prometeu o Espírito Santo de Deus, aleluias, e desde então, nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. No reino de Deus não tem ninguém por coitadinho, no reino de Deus não tem ninguém por humilde, humilhado. No reino de Deus, aquele que se encolhe, continua sob o jugo de Satanás. Aquele que fica dentro de uma gaiola, continua sob o jugo de Satanás. Aquele que enterra seu talento é amaldiçoado. Não tem compromisso, não tem que lutar, não tem que batalhar, não tem que desafiar, mas não tem honra de Deus, não tem provisão de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, não vai comer o melhor dessa terra, não vai gozar daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aleluias. Eu e você somos mais do que vencedores, queridos. Aleluias. Lute, 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 lute e lute e lute. Se não der certo, querido, lute novamente. Levante a cabeça, porque aquele que está comigo e com você é maior do que todas as coisas. E a palavra de Deus diz, que o próprio Deus diz, que os pensamentos dele, para mim e para você, são pensamentos bons, são pensamentos de paz, de alegria. Então conquiste tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia.